Então, galerinha aí do 7º ano, continuando aqui com o professor Helder, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reta numérica. Como vocês viram, pessoal, no primeiro assunto do 7º ano, vocês viram os números inteiros. Os números que ficam à direita do zero são os positivos, os números que ficam à esquerda do zero são os negativos. Só que na reta numérica, ela só está mostrando os números inteiros. Não está mostrando aqueles números que a gente costuma falar de números quebrados, que são os números com vírgula, os números em forma de fração. Então, pessoal, por exemplo, eu costumo falar isso muito para os alunos em sala de aula. Se um professor perguntar para vocês quais os números que está entre 0 e 4, aí você vai dizer para ele que não tem como você dizer todos os números que estão entre 0 e 4. Como assim, professor? Os números que estão entre 0 e 4 é 1, 2 e o 3. Só eles? Não. Por exemplo, entre o 0 e o 1 tem infinitos números. Entre o 1 e o 2 também tem infinitos números. Entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. Então, entre o 0 e o 4, pessoal, é impossível de você escrever todos os números que estão entre 0 e 4. É impossível. Então, o que a gente faz? A gente reduz essa reta, mas entre um número inteiro e outro número inteiro, existem infinitos números. Por exemplo, entre o 0 e o 1, tem um 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, pessoal, como a gente está trabalhando aqui com números decimais, por exemplo, você quer localizar onde é que está o número 3,456, 0,546, 5,6, vamos supor, menos 3,45. Então, pessoal, para você localizar um número decimal numa reta numérica, o que você vai fazer? Você olha apenas para a parte inteira. Ó, esse número aqui, 3,456, a parte inteira dele é 3. Então, esse número, ele está depois do 3 e antes do 4. Então, o número 3,456, ele está entre 3 e 4, ok? Então, ó, esse número ele vai estar mais ou menos aqui. Eu coloquei, pessoal, mais ou menos no meio, entre 3 e 4, porque se a gente colocar apenas uma casa decimal, a gente colocar apenas 3,4, a gente vai ver qual o número que está no meio entre 3 e 4. É o 3,5, que é o 3,5. Como aqui, se eu colocar mesmo só uma casa decimal, ficar 3,4, então ele vai estar mais ou menos no meio. Então, esse número aqui ele vai estar depois do 3 e antes do 4, 3,456. O número 0,546, a parte inteira dele é 0, então ele vai estar depois do 0 e antes do 1. Ele vai estar mais ou menos no meio. Ok? Então ele vai estar mais ou menos aqui. O número 5,6, como a parte inteira é 5, então esse número ele vai estar depois do 5. Então, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu só prolongar mais, porque a gente sabe que a reta numérica é infinita, justamente porque os números são infinitos. Então, aqui é 5. E se eu prolongar mais um pouquinho a reta, eu vou encontrar o número inteiro 6. Então, aqui seria o 6. Então, esse número 5,6 ele vai estar entre o 5 e o 6, ok? Porque esse 5,6 vai estar depois do 5, então ele vai estar um pouquinho depois da metade, então ele vai estar aqui. O número menos 3,45, agora vamos tomar cuidado, pessoal. O número aqui é negativo, então esse número aqui ele vai estar antes do menos 3. Então ele vai estar mais ou menos aqui, porque como os números negativos, pessoal, é da direita para a esquerda, então por isso que o menos 3,45 ele vai estar na esquerda do menos 3. Ok? Então vamos tomar cuidado com isso. Então, para você localizar um número decimal numa reta numérica, é só você olhar para a parte inteira. Eu peguei aqui uma questão bastante interessante.
Observe a reta numérica e lê o diálogo entre a Marta e o Luiz. O que a Marta diz? Eu acho que a seta aponta para o 12,5. Aí o Luiz diz o seguinte: não, a seta ela aponta para o 12,05. Aí, pessoal, para você ver como esses dois números eles são diferentes. 12,5 e 12,05, ok? Qual desses dois números é o menor? Se a gente observar, como eu falei no vídeo passado, comparação de números decimais, você vai olhando para os algarismos da esquerda para a direita. Ó. Aqui é 1, aqui também é 1. Aqui é 2 e aqui também é 2. Aqui é 5 e aqui é 0. Na verdade, aqui é 12,50. R$ 12,50 e aqui é R$ 12,05. Então, pessoal, se a gente observar, 12,50 ou 12,5, ele é a metade. Não é 50 centavos na metade de R$1. Então, se fosse 12,5, a seta ela deveria estar apontando aqui no meio. Então, ela deveria estar aqui. 12,05, ele está bem próximo de 12, pessoal. Então, quem está correto, quem falou a maneira certa foi o Luiz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, o Luiz é quem está correto. 12,05 é o que está mais próximo de 12. 12,5, pessoal, ele vai estar bem no meio, entre 12 e 13. Então, na verdade, quem está certo é o Luiz. Ok? Vamos ver aqui só mais outro exemplo. Então, pessoal, vendo aqui alguns exemplos agora, ó, vamos olhar aqui para a esquerda. Observe a reta numérica abaixo. Aí tem aqui o 5, tem um 5,3, e tem um 6 e tem o número P. Ele quer saber quem é esse número P. Então, pessoal, a primeira coisa quando você vai ver esse tipo de questão, qual é o intervalo? Então, se a gente observar, o intervalo é entre 5 e 6. Entre dois números inteiros consecutivos, ó, tem um 5 e tem um 6. Então, entre eles, vai ter um número 5, alguma coisa. Então, pessoal, a gente observar aqui, ó, como esse número aqui é 5,3, então aqui seria o que? 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Então, ó, tá aqui a resposta, certo? Já coloquei até a resposta. Então, o P seria o número 5,6, ok? Vamos aqui para a próxima agora. Outra questão aqui, pessoal, também bem simples. Por enquanto, pessoal, a gente não está somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo. Por enquanto, a gente só está conhecendo aqui os números decimais. Então, vamos lá. Tem aqui a reta numérica, como eu falei para vocês, ele quer saber quem é esse número aqui, onde está essa seta. Então, como eu falei para vocês, você tem que observar o intervalo. O intervalo aqui é 0,5 e 0,6. Então, tome cuidado. Aqui não é 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Depois do 0,5 não é o 0,6, pessoal, porque o 0,6 ele está longe. Então, você não poderia marcar a letra A, 0,9 não. Então, na verdade, aqui é 0,50, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54. Então, essa setazinha aqui seria o número 0,54. Então, seria a letra B. Aí você ia continuando, 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59 e 0,60, que é a mesma coisa que 0,6. Então, a resposta seria a letra B. Ok? Então, quando você for ver a reta numérica, pessoal, você tem que observar o quê? Qual é o intervalo que a questão está lhe dando. Ok? Vamos pegar aqui só mais um exemplo aqui para a gente encerrar. Então, vamos lá. Essa outra questão aqui agora. Observe a reta numérica abaixo. Está aqui. Observe, olhe para cá. Ó, de novo, pessoal, observe os intervalos. Então, o número está entre 2 e 3. Então, como a gente tem o 2,2, então ficou fácil, ó, 2, 2,1, 2,2, 2,3,
2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Então seria a letra D a resposta, 2,7. Quisesse continuar, 2,8, 2,9 e o 3, ok? Só para a gente encerrar mesmo, vamos só para essa questão aqui. Então, pessoal, de novo, observe o intervalo. Então, esse número está entre 0,1 e 0,2. Então, pessoal, depois do 0,1 não seria o 0,2, porque o 0,2 já está aqui, ó. Então, na verdade, aqui é 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14. Então, a resposta seria 0,14. Ok? Então, um abraço aí para vocês. O próximo vídeo a gente vai ver já um pouquinho os cálculos, certo? Trabalhar um pouquinho com cálculo, ok? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima.